Bom dia, internauta. Hoje são 26 de junho de 2013, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Neste vídeo, vou aqui rapidamente fazer uma abordagem acerca da PEC número 37, a chamada PEC da impunidade. Essa PEC, internauta, significa o P de proposta, o E de emenda e o C, Constituição. Então, PEC é proposta de emenda à Constituição. Muito bem. Ontem, a Câmara dos Deputados, aqui em Brasília, dia 25 de junho de 2013, votou a PEC número 37, que restringia o poder de investigação criminal do Ministério Público. Pois bem, a Câmara ontem decidiu e resolveu arquivar. A Câmara dos Deputados, os deputados federais, só o fizeram por causa da pressão popular. Só por isso, por causa da pressão popular. O povo nas ruas. Pois bem, vamos aqui ao quadro. Coloquei aqui Câmara dos Deputados, ontem, dia 25 de junho de 2013, a PEC número 37, que restringia o poder de investigação criminal do Ministério Público. E aqui ficou assim o placar. Contra a PEC, 430 votos. A favor da PEC, 9 votos. E 2 abstenções. Eis aí o placar. Muito bem. Não vou aqui me ater aos argumentos favoráveis à PEC e os argumentos contrários à PEC. Não vou. Vou aqui apenas fazer uma explanação rápida para que as pessoas entendam. Muito bem. A Constituição do Brasil diz claramente que a apuração das infrações criminais compete às polícias civis e à Polícia Federal. O Ministério Público, interpretando outros artigos da Constituição, da mesma Constituição, entende que ele também tem esse poder de investigação criminal, com o qual eu concordo. Muito bem, mas vamos aqui. Como eu já disse, não vou aqui me ater aos argumentos, favoráveis e contra. Vou apenas aqui fazer uma rápida explanação. Muito bem. Então, quando acontece um crime, internauta, se ele acontece um crime comum, vamos dizer um homicídio, acontece lá em Sobral, na minha terra natal, no Ceará, um homicídio. Muito bem. Compete à Polícia Civil do Estado do Ceará, lá em Sobral, uma delegacia de polícia civil, apurar a infração criminal, Ela vai fazer a apuração, E o delegado de polícia é o chefe dessa investigação. Polícia Civil. Em cada estado há ali as polícias civis. Muito bem. Quando um crime é de competência federal, aí compete à Polícia Federal apurar essa infração criminal. Portanto, aqui temos dois organismos, Polícia Civil e a Polícia Federal. A Polícia Civil, todas as polícias civis e a Polícia Federal pertencem ao Poder Executivo. As polícias civis ao Poder Executivo estadual de cada estado. E a Polícia Federal ao Poder Executivo Federal. Muito bem. Já o Ministério Público é um órgão anômalo. Ele não pertence ao Poder Executivo, ele não pertence ao Poder Legislativo e ele não pertence ao Poder Judiciário. Logo, vê-se de cara, facilmente, que o Ministério Público está fora de qualquer poder. Ele funciona à parte. Logo aí, vê-se que ele tem total independência, liberdade para atuar. Já as polícias civis e a Polícia Federal, como elas pertencem a um poder puramente político, podem sofrer influências sérias na apuração de certas infrações. Já o Ministério Público não. Ele tem a total liberdade, a total transparência para atuar
sem interferência política. Vê-se logo aqui, de cara, não é? Muito bem. Então vamos aqui. Eu coloquei a investigação criminal pelo Ministério Público no mundo. Como funciona o Ministério Público em outros países? Como funciona? Será que ele não participa das investigações criminais? Será que essa atribuição é só das polícias? Não, claro que não. Veja, em quase todos os países, o Ministério Público investiga qualquer fato criminoso juntamente com a polícia. Em quase todos os países. E a exceção apenas em 3 países. Veja os países: Indonésia, Uganda e Quênia. Na Indonésia, na Uganda e no Quênia, o Ministério Público não trabalha em investigação criminal, apenas as polícias. Veja o atraso. Então, nos Estados Unidos da América do Norte, todo mundo sabe, o Ministério Público trabalha juntamente ali com os investigadores criminais. E é ele, o Ministério Público, que oferece a acusação. Mas isso não o impede de atuar juntamente com os policiais, com os assistentes policiais criminais norte-americanos. E isso é assim em Portugal, na França, na Itália, em países desenvolvidos. Apenas nessas 3 desgraças aqui, Indonésia, Uganda e Quênia, é que o Ministério Público está proibido de fazer apuração criminal. Veja o atraso. Isso aqui é a pura verdade, levantada por estudiosos aí da PEC número 37. Muito bem. Então vamos aqui para frente. Eu vejo na internet, quando alguém é contra a PEC, faz ali os argumentos, e eu vejo internautas acreditando em certas falácias, em certos argumentos falsos. E aqui estou para derrubá-los agora, de imediato. Escolhi 2 aqui. Vamos lá. Escrevi assim: falsos argumentos contra o poder de investigação criminal pelo Ministério Público aqui no Brasil. Vamos ao primeiro argumento falso. Dizem assim: quem acusa não pode investigar. Quem acusa não pode investigar. Ou seja, está dizendo que já que o Ministério Público aqui no Brasil, ele oferece a acusação, a denúncia criminal, então, já que ele acusa, está acusando alguém de ter praticado algum crime, então o Ministério Público não pode jamais investigar. Isso é um absurdo. Isso aqui é uma idiotice. Infelizmente, internautas aí acreditam nessa besteira. E onde está a mentira aí? É simples, muito simples. Quem acusa também pode investigar. Por quê? Porque o Ministério Público, como dizem falsamente por aí, não é parte numa relação processual criminal. Mentira! Mentira! O Ministério Público não é parte. Não é parte. Ele não tem um interesse próprio para ele. Não tem. É mentira. Pura mentira. Pois bem, ora, se fosse verdade essa afirmação aqui, quem acusa não pode investigar, então não haveria o Ministério Público em quase todos os países. Não haveria Ministério Público. Não haveria o Ministério Público atuando na investigação criminal, por exemplo, nos Estados Unidos da América do Norte, na Itália, na França. Em quase todos os países não haveria a atuação do Ministério Público no sentido de apurar as infrações criminais. E ele lá atua livremente, junto com os investigadores criminais. Portanto, aqui é uma falácia. Isso aqui é falso. Quem acusa
não pode investigar. Ora, o Ministério Público lá nos Estados Unidos da América do Norte investiga e também acusa. E isso em quase todos os países. Apenas com exceção nessas desgraças aqui, Indonésia, Uganda e Quênia. Então isso aqui é falso. O Ministério Público pode sim investigar e depois oferecer a denúncia, a acusação. Nada o impede. Isso aqui, portanto, é uma mentira. Vamos à segunda mentira, que está correlacionada com a primeira, né? O Ministério Público é parte no processo. Logo, não pode investigar. É o que a gente escuta muito por aí, até de pessoas que trabalham na área jurídica, pronunciando essa idiotice que aqui está, que o Ministério Público é parte no processo. Não! O Ministério Público não é parte no processo de forma alguma. Não é parte no processo criminal. Ele é apenas o acusador. Parte no processo criminal é tão somente o réu, meu amigo. O réu. O Ministério Público não é parte, não tem interesse próprio para ele, para o seu bem. Não tem. Ele apenas defende a sociedade, oferecendo a acusação. O Ministério Público, repito, não é parte no processo. Isso é mentira. Não é parte. Tanto é verdade que o Ministério Público, quando oferece a denúncia e o juiz a recebe, ele faz uma petiçãozinha e o juiz recebe a denúncia. Aí o juiz marca o interrogatório do réu. Pois bem, ali o réu é interrogado, depois vamos ouvir as testemunhas apresentadas pelo Ministério Público, depois as testemunhas apresentadas pelo réu, ou pelos réus. Aí depois vem as provas, laudos, etc. E depois, antes da sentença, vem as alegações finais. O Ministério Público oferece as suas alegações finais e o réu oferece as suas alegações finais. Aí depois vem a sentença do juiz. Pois bem, e agora vou provar que o Ministério Público não é parte no processo. Ora, o Ministério Público, órgão que acusou, que ofereceu a denúncia, ali, durante a instrução criminal, se ele chegar a entender que as provas são claras quanto à absolvição do réu, a inocência do réu, o que é que o Ministério Público faz? Ora, nas alegações finais dele, antes de o juiz proferir a sentença, o Ministério Público pede, ele pede a absolvição do réu ou dos réus. Viu aí como o Ministério Público não é parte no processo? Ele não tem interesse próprio, ele defende a sociedade. Ele não é parte no processo. Tanto é verdade que ele que acusou um réu, no finalzinho, se ele achar que o réu é inocente, ele, o Ministério Público, pede a absolvição daquele réu. Eis a prova maior de que o Ministério Público não é parte no processo. Não é. E internautas bobinhos acreditam em discursos aí de certos juristas. Estão errados. Não é parte no processo o Ministério Público. Não é. E aí está a prova. Quem é parte no processo age de forma diferente. Age de forma diferente. Já tem um interesse próprio, que é o réu. Quando uma pessoa comete um crime e ela vai ali para um processo, ela é ré no processo, o cara é réu no processo, o que acontece? Ele vai defender a si mesmo. Ele quer se safar de uma condenação. Ele não quer ser preso. Daí vem as mentiras. No processo criminal, quem mente é o réu. Ele mente absurdamente. Tanto é que muitas pessoas, quando escutam aí as mentiras dos réus, as pessoas riem, porque eles mentem cinicamente. Porque o réu não quer ser condenado. Ele não quer ir para uma prisão. E ele mente. Já o Ministério Público não mente.
porque o Ministério Público não tem interesse, ele, para si, não tem esse interesse. O promotor que oferece a denúncia, ele não tem medo algum de ser preso, porque ele não é acusado de nada. Ele está apenas oferecendo uma acusação por meio de uma denúncia. Você entendeu, internauta? O promotor público jamais vai sofrer qualquer pena dentro de um processo, porque ele não é parte, cacete. Ele não é parte. Ele apenas oferece a denúncia. Quem pode sofrer consequências ali, a única pessoa que pode sofrer consequências num processo criminal é o réu. É o réu e ninguém mais. É por isso que o Ministério Público, num processo, ele não mente. Ele não mente, ele trabalha com os fatos. Apresenta ali as testemunhas, as provas, mas ele não tem interesse próprio. Ele está defendendo a sociedade. E ele é obrigado a oferecer acusação quando há elementos para isso. Você entendeu, internauta? O Ministério Público, repito, não é parte, cara, no processo. É mentira. A única parte no processo é o réu. O réu é que mente absurdamente num processo criminal, porque o réu não quer ser condenado, não quer ir para uma prisão. Portanto, aqui, duas mentiras. A primeira, quem acusa não pode investigar. O Ministério Público, em quase todos os países, investiga e acusa. E países evoluídos, Estados Unidos, na América do Norte, na França, na Itália, Canadá, em qualquer lugar, menos nessas três pragas aqui, Indonésia, Quênia e Uganda. E a outra mentira, o Ministério Público é parte no processo, logo não pode investigar. Mentira, ele não é parte no processo, expliquei aí. Pois bem, internauta, a Câmara dos Deputados arquivou ontem a PEC número 37, a PEC da impunidade, não é isso? Muito bem. E aprovou o arquivamento por causa da pressão popular. Porque político é como panela de pressão, só trabalha com pressão. Eu vou em muitos vídeos aqui mostrar o que é a política brasileira. Os políticos brasileiros me causam ânsia de vômito, Não gosto muito de falar, mas aqui vou mostrar como são os políticos brasileiros. Não acredite, internauta, em políticos brasileiros. Não acredite. Não acredite. Pois bem, em muitos vídeos aqui voltarei sobre isso, tá? Quero dizer o seguinte, que para mudar este país é preciso que o povo vá às ruas, em massa. Em massa. 1 milhão de pessoas na rua para parar este país. Só assim vamos consertar a coisa. Ficar em casa com a bunda grudada em um sofá apenas reclamando, você está fazendo o jogo dos políticos corruptos, dos políticos vagabundos. Veja aqui, por que eles aprovaram o arquivamento da PEC? Ora, por pressão popular. Se não fosse essa pressão, com certeza a PEC aqui iria passar, iria ser aprovada. Mas qual é o objetivo aí? Ora, existem na Câmara dos Deputados vários deputados que respondem a processos criminais. E processos criminais que foram iniciados, investigados pelo Ministério Público. Pelo Ministério Público. Vários aí. Mensalão, o caso lá do Celso Daniel, assassinado lá em São Paulo, né? Na cidadezinha lá do interior lá, não me lembro agora o nome, o Celso Daniel foi assassinado. O Ministério Público entrou e descobriu ali que foi a mando de várias pessoas, né? O assassinato dele. Não foi um latrocínio, como alegava ali, né? Alegavam, né, algumas pessoas. Nada. Foi a mando. Quem descobriu isso? O Ministério Público. O Ministério Público é quem descobriu, caiu em cima daquela corrupção lá no Tribunal de São Paulo, com o juiz Nicolau dos Santos. Foi o Ministério Público. E o mensalão aqui, o Ministério Público também, o Ministério Público atuou no mensalão famoso aqui do PT. Foi o Ministério Público. Então, deputados federais, principalmente aqui, o objetivo deles era afastar o Ministério Público dessas investigações, deixar apenas a polícia. Ora, qualquer pessoa que tem um cérebro sadio, há de concordar o seguinte: quanto mais órgãos investigando um crime, melhor para o país. Mas não, os deputados, obviamente,
como o Ministério Público descobriu aí muitas falcatruas, o que eles querem, o que eles desejam? Afastar o Ministério Público dessas investigações, para que eles possam aí trilhar livremente pelo caminho dos crimes, né? Então, afastar o Ministério Público é bom para eles. Deixar apenas um órgão investigando as infrações é uma maravilha para criminosos. Qual é o bandido que não desejaria que nenhum órgão investigasse os seus crimes? Ora, qualquer bandido. Não, eu sou bandido, eu não quero ninguém me investigando. É uma maravilha para o bandido. Então, um órgão investigando, no caso aqui a polícia, é bom. E outro órgão ajudando nessa investigação, no caso o Ministério Público, é melhor ainda. Quanto mais órgãos investigando crimes, melhor para a sociedade. Isso qualquer pessoa entende, qualquer pessoa inteligente entende isso. Então, os deputados federais ontem arquivaram a PEC por pura pressão popular. O povo nas ruas, só assim muda este país. Muito obrigado.